Olá! Te com Thai de verão é com chá gelado. E nessa quarta-feira, dia 11 do 6, aqui em Madrid, já teve até chuva de granizo. E eu vindo aqui nessa quarta-feira, até com pipoca para vocês, porque hoje o nosso assunto vai estar bem assim, conversando, né? Próxima. Porque é verão, a gente tá nesse calor aqui nesse hemisfério, porque aí no sul, aí no Brasil, eu sei que tá um inverno fortíssimo. Mas vamos lá, que a gente está em véspera do Dia dos Namorados, véspera do nosso workshop de harmonização da marca pessoal, a véspera de metade do mês. E o Te Contar é a nossa pausa no meio da semana, esses 15 minutinhos reflexivos, para a gente analisar um pouco desse panorama de tudo que está acontecendo, fazer uma auto-reflexão. Então, você que está chegando, seja bem-vindo. Pega aí a sua bebida. Hoje a gente está com chá gelado aqui dessa marca que eu tive o prazer de conhecer, Coopers. E vamos lá. Então, hoje dia 11, o que tem de tão interessante nessa quarta-feira chuvosa aqui em Madrid? É que assim, a gente está nessa preparação, meio do mês, meio do ano, véspera de alguma coisa, e parece que gera uma certa ansiedade dessa preparação, né? O que tá para acontecer. Oi, Dani! Um beijão pra ti, né? Minha colega The Dale Carnegie. Bom te ver por aqui. E a gente fica nessa ansiedade, né, de preparação. Como nesse sábado a gente tem o nosso encontro do workshop da harmonização da marca pessoal, que vai ser essa edição vai ser diferente, porque vai ser uma imersão. A gente fica naquela ansiedade pré-evento, sabe? A gente fica naquele momento, o que vai acontecer? Vai dar tudo certo? Isso ou aquilo? Tem que fazer tal coisa. E eu tava aproveitando para reescrever algumas coisas do workshop passado e também gera esse momento. Então, a gente está sempre numa reconstrução. E uma reconstrução que eu digo assim, a gente está sempre se permitindo atualizações, movimentos novos, refazer. E isso, obviamente, que vai nos gerar uma certa ansiedade da chegada, do que vai acontecer, porque se a gente está sempre se reinventando, não é sempre exatamente igual. E também não é sempre com as mesmas pessoas, não é sempre da mesma forma. Eu acho que essa é a dinâmica tão incrível. Um encontro com amigos ou com um casal que sai, né, véspera dos namorados aí, ele nunca é exatamente igual ao outro, sabe? A não ser que a pessoa já chega no nível do aborrimento aí, master, né? Mas a verdade é que cada encontro é diferente, cada momento é diferente. E a gente precisa entender como trabalhar isso na gente, sabe? A primeira coisa, e até achei interessante que veio nas caixinhas de perguntas sobre essa questão de estar bloqueada, tá? É a primeira coisa para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, para trabalhar nossa ansiedade, para planejar algo, para executar um plano, é organização. Se a gente não está minimamente organizado, a gente não sabe para que lado vai ir. Então, se a gente às vezes não tem um planejamento claro, começa organizando a tua mesa, começa organizando teus papéis, começa organizando minimamente as suas ideias. Eu sou adepta da agendinha, do bloquinho, e coloca tudo que tá na tua cabecinha, coloca pro papel. Anota tudo, todos os detalhes. Tá pensando em ideias para criar algo? Vai anotando, vai fazendo. Esse é o primeiro passo para a gente trabalhar na ansiedade. Tirar um pouco do que está na nossa cabeça. Tirar um pouco dessa carga que a gente coloca, né? E se organizar. Organiza a tua mesa. Organiza o teu armário para que você tenha tempo para conseguir escolher uma roupa, o que vai vestir, né? Isso ajuda também. É muito bom quando tu vai para um evento e tu já sabe o que tu vai usar. Já tá ali, já tá pronto, já tá separado, tu já passou, já tá limpo. Ou vai pra uma viagem e já tá com a mala pronta. Porque muitas vezes a gente deixa tudo pra última hora e aí a ansiedade ela vira tua arqui-inimiga.
Outra coisa que eu acho muito válido quando a gente fala em trabalhar essa ansiedade do futuro, né? O dia é trabalhar a expectativa. Eu sei que isso não é fácil. Eu tô aqui na expectativa de que amanhã Marcos vai me surpreender no Dia dos Namorados. Ele vai dizer que ele também espera ser surpreendido. Mas eu, né, estou esperando algo que não sei. Mas como trabalhar isso? Não criar que tem que ser de um jeito que você imaginou. Eu vou dar o exemplo do nosso workshop sábado, né? Eu sempre deixo muito... Aí, ó, ele botou umas carinhas aí, ó. Eu sempre, quando eu vou fazer algum evento que envolva outras pessoas, inclusive nas minhas mentorias individuais ou com as minhas clientes, eu não tenho como controlar o outro. Eu não tenho como ajustar o que ele vai dizer, né? Então, na verdade, o que eu sempre faço? Tento alinhar o que eu tenho para entregar ou o que eu posso fazer para aquele momento acontecer da maneira que minimamente eu idealizei. Então, sempre quando eu vou para as minhas mentorias, eu sempre faço uma meditação ou faço um momento de intenção para aquele momento, né, que seja um momento de troca, que seja rico, que eu possa ter clareza para ouvir as pessoas que vão estar envolvidas nesse momento e saber conduzir da melhor forma possível, não perder, né, o fio da meada, porque acontece, às vezes a gente se dispersa, mas saber qual é o objetivo que eu tô ali. E esse é mais um passo, saber por que a gente está fazendo. O livro, né, Começa pelo Porquê, que eu já falei, já recomendei, falo sempre, inclusive no workshop a gente também vai falar sobre ele. Ele tá numa das ferramentas. O porquê, ele é inspiracional. A gente se conecta com pessoas que têm muito claro por que elas fazem aquilo. Por que eu me levanto todos os dias de manhã e decido que eu vou me dedicar para aquele trabalho, né? Quem é empreendedora, como eu falo com muitas empreendedoras, empreendedores, por que eu tô indo lá? Por que eu realmente acredito e dedico a isso? Quando eu tava agora fazendo e conectando com muitas pessoas, mandando mensagem e falando do workshop, é porque realmente eu sinto que o que a gente está tentando trazer para as pessoas é a própria potência dela mesma. Quando eu falo em marca pessoal, e isso é uma coisa que eu falei até nos vídeos, eu comecei a trabalhar a minha marca pessoal em 2018. Foi quando eu realmente entendi quem era a Taine Alcântara e por que eu tinha que trabalhar minha marca pessoal. Porque para fazer todos esses movimentos que eu fiz e para que algumas pessoas viessem comigo em cada momento da minha história, confiassem no meu trabalho, eu precisava confiar em mim. Eu precisava primeiro realmente entender o porquê que eu sou essa pessoa única, o que faz eu ser a Taine Alcântara. E não que eu me considere melhor ou pior do que outras pessoas, eu sou apenas eu. A minha forma de enxergar o mundo, a maneira como eu resolvo os meus problemas. Hoje mesmo surgiu um problema. E ontem também eu brinquei que era um problema bom. E como eu conduzo eles? Como eu racionalmente atuo ou emocionalmente atuo, sabe? Então, eu entendi quem é a Taine, por que eu tenho essa missão, e às vezes eu tenho acho que até uma ânsia de querer dizer assim, vem comigo, só vem comigo que no caminho eu te explico. Porque às vezes, naquele entusiasmo do empreendedor, que a gente às vezes é muito técnico, né? E não consegue chegar naquele ponto que aquela pessoa que tem aquela habilidade mais de manipular, de convencimento, ela conseguiu aperfeiçoar melhor, ela consegue te vender às vezes uma coisa que tu não tá querendo e tu acaba comprando por impulso. Às vezes a pessoa técnica, o empreendedor, ele tem muito entusiasmo, ele sabe do benefício daquilo existir, mas ele ainda não tem essa capacidade de conseguir falar uma linguagem não técnica, né? Isso acontece muitas vezes, até em umas conversas com o Marcos, ele fala até uma linguagem técnica comigo. E eu falo assim, às vezes o teu cliente ele não entende essa linguagem técnica, sabe? A gente precisa se desafiar a falar a língua das pessoas. Então, por que hoje, nesse Tecuntai, com o meu chá gelado, nesta quarta-feira, que já choveu aqui em Madrid, eu tô vindo aqui pra conectar com vocês?
Porque eu sei que a gente vive hoje nessa ansiedade de fazer os negócios acontecerem, de fazer que as coisas andem, de que o dia de amanhã, o super dia especial, o dia dos namorados, seja fantástico, lindo, não sei o que, cheio de expectativas, cheio de amores e tudo, de vendas altíssimas para quem tá aí trabalhando e vendendo muito pro dia dos namorados. E daí não acontece, ou não tem. Como que a gente vai driblar isso, né? Como que a gente vai conseguir seguir em frente? É entendendo que aquilo que eu tô fazendo tem um porquê muito claro, que para mim faz sentido. Talvez nesse momento a outra pessoa não conseguiu se identificar, não conseguiu ver. A minha reflexão para essa quarta-feira, nesses nossos 15 minutos de pausa no meio da semana, é exatamente isso. Volta para ti. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu me proponho a fazer isso? O exemplo do workshop eu tô trazendo porque ele vai acontecer nesse sábado. E eu digo para vocês, em vários momentos eu pensei, não, vamos abandonar isso aqui, vamos fazer outra coisa. A gente tem tanto trabalho para fazer, tem tanto cliente para dar retorno, e a gente fica continuando insistindo em um projeto autoral, né? Porque realmente eu conheço a força que existe em cada uma pessoa. Sem conhecer você, eu sei da sua força. Eu sei que aí dentro tem uma potência, uma pessoa incrível, que tá com medo, que tá no automático, que tá vencendo só o dia e amanhã seja o que Deus quiser. Ou que não acredita que tem essa marca pessoal tão poderosa. Mas que a partir do momento que começar a dar os passos, ela vai começar a perceber. E isso eu digo porque eu tenho depoimento de clientes e amigas e pessoas com qual eu já tive a oportunidade de trabalhar também a marca pessoal e dizer para vocês, é fantástico quando a gente se descobre essa marca, essa potência e que ninguém pode nos parar. É assumir o nosso palco. Se você olhou o segundo episódio ali, que eu estou fazendo de 4 episódios pré-workshop, você vai entender. Assuma seu palco. Você tem que estar no lugar que faz sentido para você estar. Ah, não tem ninguém na minha família que foi para aquele lado. Ah, não conheço ninguém que Deus, né, resolveu criar vida em Marte. Mas tá aí, Elon Musk, o objetivo dele é ter vida em Marte, entendeu? E ele tem um propósito e ele quer fazer isso acontecer. E talvez você não seja um grande admirador do Elon Musk, mas ele tá vivendo o propósito dele. E o seu propósito pode ser apenas conseguir trabalhar a sua ansiedade. Ou simplesmente abrir o seu primeiro negócio. Ou simplesmente continuar sendo CLT e eu tô feliz com o meu trabalho e tá tudo certo, eu gosto da empresa onde eu faço parte e eu posso empreender e ser uma grande marca dentro dela. Não importa o seu propósito, nenhum é melhor ou superior a outros. Ele é o seu propósito, ele faz a razão de você se movimentar. Então pare e pensa o que faz sentido para você. Porque nós aqui da Olaquetai já temos claro o que faz sentido para a gente. E a gente vai seguindo, buscando se conectar e ressoar com mais e mais pessoas que entendam também a essência desses negócios. Bom, eu espero que essa quarta-feira seja muito reflexiva e que o Dia dos Namorados seja muito espetacular para você. E lembrando que as inscrições para o workshop ainda estão abertas. É nesse sábado, vai ser uma grande imersão, são 7 dias. Tem 2 encontros ao vivo, no sábado é o primeiro. Tem 7 dias de oficina de criatividade para você aplicar no nosso planner de 12 ferramentas, fantástico. E dia 21, nosso grande encerramento com uma aula ao vivo também. Então, assim, ó, vamos junto. Se fizer sentido, se ressoar para você, vamos lá. Um grande beijo e vejo vocês no próximo Te Contar semana que vem.